Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal AFERRE 2010. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre informática, tá? Como melhorar a performance do nosso computador. Bom, legal, se você tem um notebook ou se você tem um desktop, vou passar umas duas dicas hoje, duas dicas legais para você melhorar a performance do seu equipamento. Só que, antes de eu começar a explicar e falar qual que é essa dica, eu quero nivelar um pouco o conhecimento de todo mundo, tá? Então eu vou explicar um pouquinho sobre computação, quais são os componentes principais do computador, tá? Por que tudo tem que estar junto num comum acordo em termos de potência, para que a gente tenha uma performance legal, tá? Então vamos lá, eu vou começar a desenhar aqui no papel, mas depois eu vou transcrever isso em imagens no computador. Eu vou fazer esses desenhos aqui só para não me perder e durante a edição do vídeo poder acompanhar legal lá com as imagens que eu tô montando, tá? Então vamos começar, tá? O computador, ele tem alguns componentes básicos, né? Então você tem aqui o processador, a CPU do computador. A CPU é como se fosse o cérebro do computador, então é o cara que pensa. A CPU não é nada se ela não tiver junto um cara chamado memória, que é onde a gente vai armazenar as informações. Só que a memória tem dois tipos, ok? Tem uma que é o que a gente chama de memória de disco ou qualquer outro tipo de material que me permita armazenar bastante informação, tá? Então é o que a gente chama de HD do seu computador, né? Quando eu falar HD, eu acho que a maioria já vai saber direitinho o que eu estou falando, tá? Essa memória fica ali arquivado tudo. Fica arquivado os seus programas, ficam arquivados ali os seus documentos. Então você tem ali uma carta feita no Word, você tem os seus e-mails, você tem planilhas de Excel. Então ficam todos armazenados nessa HD, tá? A outra memória é uma memória que a gente usa mais para execução dos programas. Então, por exemplo, quando você chama um Word, o Word vai ser lido nessa HD e ele vai ser carregado na memória RAM e aí é que ele é realmente executado pela CPU. Então vamos entender um pouquinho, tá? Eu tô com o meu sistema operacional ali, bonitinho, parado, aí eu pego o mouse, dou 2 cliques no ícone do Word, ok? A CPU, opa, estão chamando o Word. O que a CPU faz? Ela vai dar uma instrução aqui para HD, tá? Eu quero o programa Word, quero carregar esse programa Word. Legal, o programa Word está aqui, isso aqui é a resposta da HD. Tô fazendo uma historinha para vocês. Aí ela vai mandar essa informação para a CPU e a CPU fala, legal, eu preciso armazenar o Word aqui na memória RAM. Ó, memória RAM, segue aí o Word para vocês, tá? Então, basicamente, o primeiro momento é esse que acontece, tá? Então, ela vai ler aqui a informação do programa, o executável do Word, tá? E ele vai carregar a memória RAM nesse primeiro momento com instruções. Pronto, terminou de carregar a memória RAM, vamos executar o programa. Então a sua memória RAM vai dar uma okzinho lá para a CPU, tá? Olha, já carreguei o programa. Então vamos executar. Aí ele vai ficar aqui um fluxo de informação, onde vão ter diversas instruções carregadas aqui na sua memória RAM, tá? E essas instruções vão ser transformadas através de uma placa de vídeo. Então a CPU vai se comunicar aqui com uma placa de vídeo, tá? E essa placa de vídeo vai levar imagens para o seu monitor, ok? Então basicamente é isso que acontece, tá? Ah, mas tá faltando alguém aqui? Ah, tá faltando alguém, né? Pô, tá faltando um teclado, tá faltando aqui o mouse também, né? Assim, é uma coisa bem básica, tá? Tem muitos outros detalhes aqui por dentro do negócio, mas é o bem básico de que acontece dentro do computador. Tudo isso daqui, vocês imaginem como um conjunto só, onde a velocidade do resultado final depende de todos esses componentes, com exceção um pouco do teclado e do mouse, né, gente? Porque
Teclado é assim, né? Você escreveu qualquer coisa, deu o Enter lá ou apertou os 2 cliques do mouse, acabou a nossa interação, né? E nós somos muito mais devagar do que o computador, então, do que o processador. Então, teclado e mouse a gente não vai contar como um parâmetro de performance, tá? Porque nós somos muito mais lentos que isso. Legal. Vocês estão entendendo que a comunicação com a memória RAM, existe aqui uma velocidade de leitura e gravação que vai mexer com a sua performance? Imagina assim, você quer carregar o programa do Word, só que a tua memória RAM tem uma velocidade lenta. Então vamos lá, aqui foi rápido na leitura do HD, o processador foi rápido, jogou para a memória RAM e a memória RAM aqui está devagarzinho, andando bem e tal, não sei o quê. O que acontece? O teu resultado final, que é você ver alguma coisa acontecer no seu monitor, fica afetado, não fica? Porque a velocidade do seu computador está presa aqui na memória RAM. Então, toda vez que você tiver um processamento na sua memória RAM, você vai ter problema de lentidão no seu computador. Ou seja, a todo momento você vai ter problema, tá? A mesma coisa a gente pode dizer em relação à CPU. Se a CPU não for um carinha muito rápido ali, o que acontece? Todo o resultado final fica preso na CPU. Se a sua unidade de disco for uma unidade de disco lenta, seu resultado final fica preso nela. Então todo esse conjunto fica dependendo de ter uma mesma velocidade. Deu para acompanhar até aqui? Tá? Então vamos lá. Ok, pessoal, dentro de tudo isso que eu falei com vocês, esse cara aqui, o HD, tá? Ele é o cara que tem nos servido muito bem até recentemente. Então, é um dispositivo bastante confiável, né? Aqui internamente, ele tem um disco magnético, mais ou menos desse tamanho aqui dentro, tá? Esse disco magnético ele gira numa determinada velocidade e aí você tem umas cabeças que fazem esse movimento por toda a extensão do disco, tá? E ele girando, esse conjunto todo consegue armazenar informação e depois recuperar essa informação, tá? O sistema magnético é um sistema muito antigo, né? Começou, se eu não me engano, em 1898, quando começaram as primeiras gravações magnéticas de áudio, né? Então o sistema magnético é um sistema que já tem mais de um século, né? Legal. E desde o início da computação, a gente vem utilizando sistemas magnéticos para armazenar as informações. Comecinho era com fitas cassete, rolos de fita magnética, né? Depois fomos para os HDs foram diminuindo de tamanho até chegar mais ou menos no tamanho de 2,5 polegadas, que é esse aqui, ok? E até então não tinha tido muita evolução. A evolução que veio dentro dos mecanismos era no quê? Como é que a gente poderia aumentar a velocidade desse cara? Então vamos imaginar o seguinte, aqui você tem um disco, aqui internamente, eu não tenho um disco? Legal. Se esse disco tiver uma rotação mais rápida, por exemplo, ok? Se ela tiver uma rotação mais rápida, eu vou conseguir ler e gravar informações com uma velocidade maior? Sim, lógico que eu vou. Se em vez de eu trabalhar com só um disco, eu fizer camadas de disco, então imagina o seguinte, eu ponho um disco, outro disco aqui, um pequeno espaço entre um e o outro, tá? E no meio deles, eu ponho duas cabeças aqui e mais duas cabeças do lado externo. Então imagina que você tem dois discos magnéticos, os dois lados do disco, você consegue gravar e recuperar a informação, né? Então eu vou precisar aqui de quantas? 4 cabeças para poder ler e gravar a informação, certo? Legal. Se eu tiver uma rotação rápida, com uma quantidade de discos empilhado, com mais cabeças trabalhando em conjunto, então na hora que eu mando gravar uma informação,
esse pacote de informação que vai ser gravado já grava em todas essas cabeças, em todas essas faces de disco. Vou conseguir aumentar a velocidade? Vou também conseguir aumentar a velocidade. Só que mesmo fazendo tudo isso, você chega a uma hora que você acaba tendo alguma limitação. Ou seja, por exemplo, chega uma hora, por exemplo, que o disco chega numa rotação máxima que ele pode ter sem danificar e sem ter problemas de perda de informação, por exemplo, né? Tem uma quantidade máxima de discos que eu posso empilhar um em cima do outro para manter ainda uma determinada espessura, não ser muito grossa, não ser muito alto, né? Então também tem essas limitações. Então chegou um determinado momento que a gente acabou ficando um pouco preso nesse cara aqui, enquanto a CPU, que é o processador, ela foi ganhando cada vez mais novas tecnologias, se tornando cada vez mais rápido. A memória RAM, mesma coisa, né? As placas de vídeo, as placas gráficas foram crescendo absurdamente. Então, quer dizer, nós fomos ganhando em velocidade em diversos componentes e esse cara aqui foi ficando um pouco mais para trás, tá? Imagina o seguinte, eu vou ler uma informação, Então quando eu mando ler uma informação desse cara aqui, primeira coisa ele vai ter que buscar onde está localizada a informação aqui dentro do disco. Então ele vai ter que acessar com a cabeça, a cabeça vai correr para uma determinada posição, vai ler essa informação e falar, o programa está aqui, está armazenado nesses espaços aqui do disco. Aí ele vai começar a ficar que nem louco a cabeça, né? Ele vai começar a ler. Agora, em vez de eu ter todo esse trabalho, imagina que eu tivesse um outro tipo de armazenamento parecido com um pendrive. Então eu não teria partes móveis, eu não teria um disco aqui girando, eu já teria todo um programa carregado já dentro de um chip, já bonitinho, para ser carregado para a memória RAM do computador. Eu poderia conseguir velocidades muito maiores com isso. E aí surgiram primeiro os pendrives. Vocês sabem do que eu estou falando, né? O pendrive é que a gente carrega no dia a dia do nosso trabalho. Preciso levar uma planilha porque vai ter uma apresentação, não sei o que. Você carrega no pendrive, leva para outro computador, espeta lá, tá tudo lá. Só que o pendrive em si, ele já foi uma certa revolução tecnológica. A primeira vez que eles conseguiram fazer com que informações ficassem gravadas em chips, né? E mesmo sem energia, porque a memória RAM do computador, você sabe, né? Você carregou lá o programa, tá tudo lá, você está trabalhando, caiu a energia do computador, o computador desligou, você perde tudo que você está fazendo. Então, a memória RAM, ela é extremamente rápida, só que ela tem esse inconveniente. Acabou a energia, apagou a informação dela, tá? Quando surgiram os pendrives, você conseguia armazenar informação em chips e mesmo sem energia, esses chips mantinham essa informação gravada. Legal, então surgiram os pendrives. Só que os pendrives começaram a evoluir, e aí nós tínhamos lá um pendrive de 1 GB, daqui a pouco nós tínhamos um pendrive de 2 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, né? Então hoje a gente encontra pendrive até de 128 GB, a gente encontra hoje no mercado, né? Aí alguém deve ter pensado assim, bom, por que não criar um espaço de armazenamento que nem se fosse um HD, num chip igual de um pendrive? Foram aí que surgiram as unidades SSD, que são essas daqui, tá? SSD, Solid State Drive, unidade de estado sólido. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que não existe partes móveis, você não tem ali um motor, você não tem um disco girando, né? Isso aqui é um HD, olha, mesmo tamanho, não é? Mesmo tamanho, ó, mesmos conectores, tá vendo? Tá? Só que é só a aparência externa que é igual. Vamos abrir um pra gente ver? Tá? Esse aqui eu já desparafusei, que já era a minha intenção abrir esse cara aqui, tá? Tá bom? Então tá aqui, ó. Olha o que temos dentro dele, ó. Uma placa, ok?
Aqui nesses chips que estão aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, virando do outro lado, 5, 6, 7, 8. É aqui que fica armazenada a informação, mesmo sem energia, tá? Então esses SSD, pelo fato deles já terem a informação toda armazenada aqui dentro, pelo fato disso ser extremamente mais rápido em relação a um camarada aqui que fica girando um disco magnético, e aí eu tenho uma velocidade de posicionamento da cabeça para começar a ler a informação aqui ela já está prontinha. Na hora que você dá o comando, é muito pouco, cara, é assim, milissegundos, entendeu? Para a informação já está saindo deles e já está carregando na CPU, ok? Então esse camarada aqui te dá uma performance muito maior que esse aqui, tá? Mas velocidade é uma coisa, segurança da informação, segurança que eu digo é confiabilidade de que a informação seja sempre recuperada, é outra história, tá? Então eu estou falando primeiro para você sobre performance. Então esse cara aqui é um cara muito mais rápido, porém é um cara muito mais frágil que esse aqui, tá? Esse HD SSD que eu tenho aqui, ele já deu um erro, tá? Ele tem um carinha desses daqui que já é um componente aqui, alguma coisa nessa plaquinha aqui melou, e ele tinha 1 ano e meio de uso, tá? Aí você vai pensar, né? Pô, pera aí, cara, se esse cara aqui com 1 ano e meio já deu pau e esses caras aqui tem HD ou com mais de 20 anos aqui, mas não esse tamanho, né? Tem um HD antigos aqui que funcionam até hoje, cara. E eles têm mais de 20 anos. Eu tenho unidades dessa com mais de 20 anos, tá? Aí você fala assim, né? Peraí, a Ferri, então é o seguinte, cara. Você tá me dizendo que eu vou botar um negócio no meu computador que não é lá tão confiável? É, exatamente isso que eu tô te falando, tá? Mas aí a gente pode fazer tem um truquezinho que a gente pode utilizar para a gente ganhar performance e segurança, ok? Bom, imagina o seguinte, você pega um camarada desse daqui, o que você vai pôr nele, tá? Você vai colocar aqui o teu sistema operacional, você vai colocar ali os programas que você usa. Então você vai pôr lá o pacote Office, né? Um leitor de e-mails, um antivírus, bom, os programas, aqueles programas que você instala no computador a qualquer momento. Se perder o programa não quer dizer nada, você reinstala de novo. Então esses caras aqui é quem você vai carregar nele, ok? Quando você fizer um documento no Word, uma planilha no Excel, seja lá o que for, você vai usar um camarada desses daqui externo. Então você vai usar um HD externo conectado na porta USB do seu computador. Então você vai ganhar no seu notebook muita performance com esse cara, tá? Só que os teus programas, aquilo que é sua preciosidade, aquilo que você não pode correr o risco de perder, você vai armazenar nesse cara aqui, num HD magnético, tá? Então aí nós vamos ter um conjunto legal de trabalho, tá? Porque toda vez que você carregar o teu sistema operacional, ó, rapidinho você vai carregar com esse cara aqui. Na hora que você clicar 2 vezes para chamar o Word, ele vai carregar rapidinho. Na hora que você for abrir o documento do Word, você vai abrir nesse cara aqui, tá? Temporariamente você também pode trabalhar aqui, mas eu recomendo que você com muita frequência vá descarregando o que é seu importante aqui SSD para o HD na sua porta USB. Agora, se você tiver um computador desktop, aí a coisa muda um pouco de figura, porque você pode ter esses dois caras ligados dentro do seu computador como unidade C e unidade D, por exemplo, tá? Então você já carrega o teu sistema operacional, todas as coisas que você trabalha são executáveis e que você tem facilidade de repor caso você perca, você vai deixar armazenado aqui. O que te exige um pouco mais de segurança, que se você perder você vai ter muito trabalho para recuperar tal, você deixa armazenado nesse cara aqui. Vocês estão entendendo mais ou menos, tá? Bom,
Eu tô falando demais, né? Vamos ver um pouco isso tudo na prática, tá? A primeira dica, então, que eu tô passando para vocês é a gente começar a trabalhar com SSD, tá? Por enquanto eles são um pouco caros ainda no mercado, tá? Hoje você paga uns R$ 250, não sei, faz um tempinho que eu não pesquiso o preço, tá? Mas um caranha desse é mais caro do que esse daqui. Porém, esse camarada aqui, ele vai te dar muita velocidade, ok? E a gente vai parar de falar agora, vamos ver na prática o que é essa velocidade, tá? Então é o seguinte, eu tenho esse HD aqui, ele deu problema, tá? Eu tenho o mesmo HD que tá aqui, ele tá aqui, ó, tá? É a mesma unidade, tá bom? Ok? Só que ele já tá preso aqui na minha chapinha de metal aqui. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho o mesmo sistema operacional carregado nessas duas unidades aqui. Então eu tenho no disco magnético e tenho também no HD SSD, tá? Desculpa, falei bobagem de novo, tá? Não é HD, HD é esse aqui, Hard Disk ou disco rígido. Esse cara aqui tem um disco rígido, ok? Então esse é o HD, tá? Essa daqui é uma unidade SSD. Eu tenho esse costume de chamar de HD porque eu estou há muitos anos acostumados a falar em HD quando eu olho para esse cara. Aí, como eles têm o mesmo aspecto visual, a gente bate o olho e sem querer acaba chamando de HD. Mas é uma unidade SSD, tá? Bom, eu tenho o mesmo sistema operacional, o Windows 10, carregado nesse cara aqui e nesse cara aqui. Os dois estão iguais, eles estão com a mesma quantidade de programas, drivers que fazem parte do meu notebook, ok? Então eu vou fazer uma carga do sistema operacional primeiro por esse cara aqui, que é o HD tradicional, tá? Nós vamos cronometrar o tempo que a gente vai gastar para fazer isso no celular, tá? Então do lado do notebook, eu vou deixar o celular com o cronômetro rodando, tá? Mais uma coisa importante para a gente poder cronometrar e ter uma noção exata de tempo, toda vez que você liga o computador, tem um momento inicial, que é o momento que se carrega a BIOS, né? Então a BIOS ela vai testar que unidade de disco você tem, vai ver quais são os dispositivos de hardware que você tem, e vai começar a dar o primeiro start, né? E aí chega o momento que aquela mensagem carregando o Windows, que todo mundo conhece, é a partir desse momento que a gente começa a cronometrar, tá? Então eu vou tirar fora o tempo gasto nesse início da BIOS do computador, tá? Porque isso não quer dizer, o tempo iria ser exatamente igual se eu estivesse usando este ou esse dispositivo, não ia mudar nada. Então não seria correto eu começar a cronometrar a partir do momento que eu ligo o computador, tá? Então, a primeira dica que eu vou mostrar para vocês é a utilização da HD, da unidade SSD, tá bom? Então vamos começar agora com o notebook. Bom, aqui eu tenho o notebook da Vaio, é um Sony, né? É um computador meio antigo, e aí é legal até da gente ver a performance em computadores antigos, né? Tá? Então eu tô colocando nele o HD primeiro, tá? Não vou prender ele, ele vai estar um pouco solto aqui, mas como é por uma questão de teste, depois eu vou acabar removendo ele, eu não vou parafusar nesse momento, tá? Então eu vou trabalhar tomando um pouquinho de cuidado. Não aconselho que se faça isso na sua casa, mas é só por uma questão de teste das nossas performances, tá? Bom, liguei o computador. Nesse momento, o que está acontecendo? Ele está acessando a BIOS vai passar informações e instruções sobre que hardware tem, e aqui que começou a carregar o sistema operacional. Então na hora que aparecer essa janelinha azul, é a hora que eu vou entrar aqui com o cronômetro, tá? Na hora que ele carregar o sistema operacional, na hora que ele carregou o sistema operacional pela primeira vez, ó, tá? Na hora que entrou nessa tela aqui, a gente pode parar, ok?
Ou vamos estender um pouco mais, porque aqui ó, é interessante até estender mais, porque ele está carregando diversos drivers, uma série de coisas aqui. Então vamos continuar com esse teste até a hora que ele sair dessa tela e entrar aqui, ok? Então no ponto que começa a carregar o sistema operacional até essa tela do papel de parede, é a hora que a gente vai parar o cronômetro, tá? Então nós vamos fazer isso por 2 vezes. Nós vamos fazer a primeira vez com o HD e a segunda vez utilizando o SSD. E aí sim a gente vai ter uma boa comparação de performance da máquina, ok? Tá bom? Então vamos lá, agora vamos fazer para valer, hein? Liguei o computador, tá? Apareceu a primeira parte aqui da BIOS e começou, beleza, tá valendo agora. Tá? E é legal que pelo timer aqui do celular não tem como enganar ninguém aqui, né? Quer dizer, eu não posso estar adiantando a velocidade daqui e tentar enganar vocês, tá? Pronto, tá? Posso até que dê um delayzinho assim até eu apertar aqui o botão, mas vamos arredondar isso aqui, tá? 47 segundos, concordam? Então 47 segundos fizemos a carga do sistema operacional e ele está pronto para mim começar a trabalhar, tá bom? Então marca esse número aí, 47, tá bom? Vamos zerar aqui o cronômetro. Agora eu vou desligar o notebook. Enquanto está desligando, deixa eu falar um pouquinho sobre esse computador, tá? Ó, ele usa o Centrino 2. A placa de vídeo dele é ATI. Ele foi preparado para Windows Vista, ok? Eu estou rodando agora um Windows 10 nele, tá bom? Tá, eu estou aqui com HD SSD. Tá? Então já está posicionado. Vamos carregar agora aqui o cronômetro e vamos ligar o computador. Esperar começar a vir aquela telinha da janela do Windows, aquela janelinha azul. Pronto, valendo. Pronto. Ok? Caímos para metade do tempo, gente. Metade do tempo na troca por um HD SSD, tá? Vocês querem ver alguma coisa aqui para a gente carregar, por exemplo? Vamos carregar aqui o Word. Pronto, ó. Já estou escrevendo aqui, ó. Tá? Perceberam a velocidade do computador como ficou? Quer uma outra notícia legal? Tem mais uma notícia boa, principalmente para notebook, tá? Esse camarada aqui, ele usa um motor, não é? Fica girando o disco, ok? Esse cara aqui não tem um motor girando. Pensa um pouquinho agora, vamos raciocinar um pouco. Esse cara tá com o motorzinho girando o tempo todo, não tá? E esse não. Esse aqui só vai usar a hora que eu precisar dele. Sacou ou não sacou? Economia de bateria, querido. Economia de bateria, é isso mesmo, tá? Sua bateria vai durar muito mais tempo com esse cara aqui, tá bom? Se você não usar, lógico, um HD externo
no pendrive um USB, você pode não precisar usar nesse momento, tá? Eu posso estar gravando os arquivos aqui normalmente. Só que lembrando que esse HD ele é de 60 GB, é um HD pequeno. Então vamos só dar uma olhadinha um pouco melhor aqui, tá? Ó, eu tenho 55.4 GB livres para utilizar com programas, né? Só que desses 55.4 eu já estou utilizando. Aqui não, notícia aqui do antivírus, deixa para lá, tá? Vamos entrar nas propriedades dele que a gente visualiza melhor, né? Então aqui a parte azul é o que eu estou usando nele, é o espaço utilizado no HD, tá? Então eu só tenho agora praticamente 30 GB para poder utilizar com programas, tá? Então assim, mesmo assim ainda para trabalho, pô, é espaço de sobra até, né? Dependendo do que você for fazer, 30 GB é bastante coisa. Só que, como eu falei, não é um cara muito confiável, né? Então, o que acontece com o HD SS, com a unidade SSD? Eu tenho que ficar me policiando o tempo todo para não chamar de HD. Essa unidade, uma hora para outra, ela pifa. Então, chega uma hora assim, pô, trabalhei legal, desliguei o computador. Aí amanhã eu vou ligar o computador, já dá erro que não reconhece nem a unidade mais no computador. Então você corre esse risco, tá? Essa fragilidade dessa unidade, ela é muito frágil. Pode ser que isso daí vai evoluindo agora, vão descobrindo os problemas e vão consertando. Mas por enquanto, não é um cara muito confiável. Então, eu aconselho que você grave os programas num HD externo, tá? Eu vou pegar um HD externo para te mostrar. Ó, essa daqui é uma unidade de HD externo, né? Então a gente pluga na porta aqui USB. Tá? Ela usa USB 3.0, então assim, tem mais performance desde que você tenha uma porta 3.0 no seu computador. Esse notebook não tem uma porta 3.0. Eu tenho no desktop, tá? Mas ela funciona da mesma forma, tá? E aqui eu tenho a unidade do Drive E. Essa unidade aqui ela tem olha lá, tá? Ela tem uma unidade de 300 GB, né? Dos 300 GB eu estou utilizando nesse caso aqui 126 GB. Eu tenho 171 GB de espaço nesse disco aqui. Então, se eu fosse fazer alguma coisa muito importante, eu estaria levando esse camarada junto com o meu equipamento, né? Conecto esse cara aqui e gravo os programas nele, tá? É a mesma coisa de eu estar gravando num HD, num hard disk, né? Ou seja, aqui dentro é um HD, ok? Tá? Então, essa é a primeira dica que eu passo para vocês. Com uma unidade SSD você vai ganhar muito mais performance. Vocês perceberam, né? Na hora que eu carreguei o... Vamos carregar o Excel? Olha lá, vamos chamar o Excel aqui, ó. Tá? Pronto, já estou trabalhando, tá? Você sabe o que eu ganho com tudo isso, gente? Tempo precioso, entendeu? Eu não fico esperando o computador. E isso aqui é um notebook antigo, não é um notebook novo não, cara. Tá? Vocês parecem um computador novo, né? Parece um... Eu fiz algumas modificações nele, tá? Deixa eu abrir um pouco aqui as propriedades. Vamos ver um pouquinho, tá? Ele originalmente, esse notebook, ele vem com 2 GB, tá? Eu troquei a memória, coloquei 4 GB de memória, né? Ele tem um processador dual core de 2.26 GHz cada núcleo, né? Que mais? Acho que não tem muito mais coisa para se falar dele, né? A placa de vídeo ATI não é uma placa de vídeo boa, é uma placa de vídeo meia boca para notebook, né? Elas não são muito fortes, tá? Como eu falei, é um computador que veio com Windows, originalmente com Windows Vista, ele está rodando Windows 10, ok? Que mais? Bom, acho que não tem muito mais que falar, né? Deu para perceber a performance que o computador ficou, né? Fantástico, né?
Vamos desligar ele. Pronto, já desligou, tá? Então você vê que a performance melhorou em tudo, né? Vamos fazer mais uma vez, vamos ligar ele mais uma vez, vamos cronometrar outra vez para ver se teve diferença de tempo. Vamos fazer esse teste outra vez, vai? Só para tirar a prova dos 9, tá? Tinha dado 23.15, né? Vamos zerar. Liguei ele. Começou a carga da BIOS. Pronto. Cronometrando. Foi mais rápido até, 19 segundos. Tá? Alguma coisinha, não me pergunte por quê, tá? Mas alguma coisinha, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Bom, pessoal, gostaram da primeira dica? Você viu como melhorou o desempenho do notebook? Legal. Vamos para a segunda dica agora, hein? Bom, é o seguinte. Você tem uma unidade de disco, né? Que pode ser um HD, ok? E você tem uma unidade SSD que é muito mais rápida que esse cara aqui, como eu já expliquei, tá? Agora eu vou explicar um novo conceito. Se você tiver um computador desktop na sua casa, pode ser que você tenha esse recurso no seu computador e você desconheça sobre isso, tá? Então aqui no canal AFR 2010 vou passar mais uma dica bem legal, tá? É um conceito chamado RAID. O que faz isso, tá? Imagina o seguinte, você tem um HD no seu computador de 500, esse aqui é de 500 GB, tá? Então você tem um carinha desses lá, ok? Vamos fazer de conta que você tem um segundo HD na mesma capacidade. Faz de conta que esse HD aqui é exatamente igual a esse, tá? Os dois HDs são de 500 GB, ok? Com esse recurso RAID, você pode ligar esses dois HDs simultaneamente no seu computador, só que transformar esses dois HDs em um HD só, de 1 TB, tá? Ou seja, você tem que ter dois HDs de mesma capacidade. Se esse daqui é 60 GB, esse aqui também tem que ser 60 GB. Se esse daqui é 500 GB, esse também tem que ser 500 GB. Senão você vai perder um pouco de espaço de memória sem poder estar utilizando se você usar essa tecnologia, esse conceito RAID. O que ele faz isso daí? Ele pega esses dois HDs e transforma num HD só. Só que fisicamente eles são dois. Vamos pensar um pouquinho. O que será que acontece? Faz de conta que eu tenho aqui um programa, tá? Que vai ser armazenado no HD, né? Vamos dizer que você gaste um tempo X para jogar esse programa aqui, ok? Se esse HD é exatamente igual a esse, o tempo que você vai jogar esse programa inteiro para lá vai ser também a mesma coisa. Agora vamos imaginar o seguinte, usando o conceito RAID, vamos fazer de conta que eu quebrasse esse programa no meio, tá? Então aqui eu tenho um arquivo, qualquer coisa que eu preciso gravar. Então eu quebrei esse arquivo no meio e metade eu vou jogar para cá e metade eu vou jogar para cá. Só que eu vou jogar essas metades ao mesmo tempo. Sacaram? Se eu estiver fazendo isso, eu vou gastar o quê? Metade do tempo que eu gastaria para estar gravando um programa inteiro. Porque metade vai para cá e metade vai para cá ao mesmo tempo. E quando eu vou ler, quando eu vou recuperar essa informação do HD,
O que acontece? Essas duas metades vão vir ao mesmo tempo e se juntar e formar o arquivo novamente. Então eu vou ter o quê? O dobro da velocidade de gravação e de leitura. Legal? Tá. Esse conceito RAID, ele vai além, tá, gente? Não é só isso que ele faz, tá? Existem vários tipos de RAID. Eles têm uma numeração de identificação que vai do 0 até o 10, tá? Mas eu tenho outras formas de fazer também RAID. Esse que eu mostrei para vocês agora é o que a gente chama de RAID de desempenho, tá? Ou seja, eu estou aumentando a velocidade de leitura e de gravação. Porém, vamos imaginar uma coisa, tá? Um HD desses daqui deu defeito, o que acontece? Eu perco tudo. Por quê? Porque parte do meu arquivo está aqui e está aqui. Se eu perco o que está aqui, eu só fico com metade, quer dizer, não me serve para nada. E assim, não é que você tem um documento de Word que você gravou aqui, eu tenho metade da página aqui e metade da página aqui. Não, isso daí é um pouco embaralhado, tá? Isso aqui vão fragmentos para um e para o outro. Então, quer dizer, você vai ter pedacinhos aqui que não vão conseguir se recompor em parte desse documento. Você perde, simplesmente você perde. Pô, então é um risco, ok? Legal. Existe uma outra modalidade de RAID que é de segurança, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos virar essa folha aqui, tá? E vamos fazer o RAID de segurança. Como é que funciona esse cara aqui? Então, esse cara aqui, ele faz assim, ó. Você tem um arquivo que você vai gravar no HD, certo? E eu estou usando o RAID de segurança. O que ele faz? Ele faz um espelhamento, que a gente chama de espelhamento de disco, tá? Então ele cria dois discos exatamente iguais. Aí o que ele faz? Ele pega este arquivo e ele vai salvar nesse cara aqui o arquivo inteiro. E nesse cara aqui também, tá? Então imagine o seguinte, se eu usar o RAID de segurança, nesse caso eu vou perder até um pouquinho de performance, né? Porque na verdade, embora ele vai estar mandando simultaneamente para os dois, existem alguns cálculos, algumas coisas que vão ser um pouco mais complexos em relação a gravar só em um disco. Então ele vai estar mandando esse arquivo para as duas unidades e vai degradar bem pouquinho a performance do seu computador. Porém, você vai ter segurança. Então imagine que você tem um computador que é um servidor, né? O servidor não pode parar. Meu Deus, se o servidor parar, a empresa vai para o espaço, né? Então o que acontece? Você faz esse conceito de espelhamento e você tem dois HDs iguais, tá? Na hora que um HD desses daqui falhar, o que você faz? Você tira ele fora, esse continua funcionando, continua trabalhando, não se perdeu nada. Você substitui por outro HD, exatamente igual ao que você tinha, né? E aí você providencia a cópia do HD novamente para cá. Se eu não me engano, a própria tecnologia, o RAID, ele já se incumbe de fazer isso para você, tá? Ele já tem um programa lá que ele vai automaticamente passar novamente todas as informações e manter novamente duas cópias do mesmo. Então você tem aqui uma segurança supimpa aí que o teu computador não vai parar, a não ser que seja um outro problema de hardware, mas não por causa da HD, né? Tá? E existe um outro conceito de RAID, tá? Que é quando você coloca, por exemplo, 3 HDs, tá? Então você vai ter uma mescla aqui de desempenho e de segurança também. Ele vai pegar o teu programa, ele vai copiar ele, por exemplo, vamos dizer assim, ele vai cortar ele na metade, por exemplo, tá? Esse bloco aqui, ele vai mandar para esse HD e esse HD aqui. Esse bloco que está aqui, ele vai mandar para esse HD e para esse HD, por exemplo, tá? Então, cada bloco
que você tiver aqui, ele vai estar armazenando em mais de um HD. Se um HD desses pifar, você tem as partes que compõem ele multiplicadas aqui. E aí a gente substitui esse cara, põe outro bom e ele volta a recuperar, tá? Só que o RAID não necessariamente é nessa quantidade de discos, tá? Você pode, por exemplo, ter RAID de desempenho em 3 discos ou até mais. Então, quando você for gravar um programa, por exemplo, se for só o RAID de desempenho, ele divide esse programa em 3. Ele joga aqui, joga outra parte aqui e joga essa parte aqui. Não sei se vocês estão entendendo, tá? E aí eu vou ter 1/3 da velocidade que eu iria gastar, ok? Só que aí é aquele risco, né? Quer dizer, um camarada desses perdeu, o que está aqui não se recompõe mais, não se monta mais a unidade. Então, você perde toda a informação. Se você tiver 3 ou 4 unidades de disco, você pode usar aquela que você faz tanto desempenho quanto segurança. E aí a coisa fica legal, tá? Agora vamos... eu passei para vocês agora o conceito do RAID, mais ou menos o que é, tá? Eu vou mostrar depois no computador onde você encontra isso, como é que funciona, tá? Mas o que eu quero nessa dica passar para vocês é o seguinte, vamos pensar um pouquinho, tá? Imagine que você tem o HD SSD, que é muito mais rápido que esse cara aqui, certo? Legal. Esse cara já é rápido. O que aconteceria se a gente usasse 2 HDs SSD fazendo RAID com eles? Então, se eu tenho 60 GB com 60 GB, eu poderia formar um HD de 120 GB com o dobro da velocidade de leitura e gravação. Vocês entenderam o que pode acontecer com o computador? Foi isso que eu pensei. Então, nós vamos ter uma performance absurda, ok? Ao mesmo tempo, você vai ter um risco muito grande, certo? Legal. No mesmo computador desktop, você pode pôr mais do que 2 HDs. Você pode pôr até 6 HDs sem problema nenhum ligado na tua placa principal, tá? Isso depende da tua motherboard. Se a tua motherboard aceitar 6 portas SATAs, você pode ligar 6 HDs. Então você pode fazer 2 HDs SSD como tua unidade de drive C, onde você vai carregar o teu sistema operacional, vai colocar ali só os executáveis, os programas, tudo mais. E você pode ter HDs mesmo, né? Eu estou confundindo isso daí, tá? Aqui são unidades SSD. Você pode ter HDs ligadas em RAID, por exemplo, de segurança, formando a tua unidade D, por exemplo, tá? Então você tem a segurança dos teus dados e a performance para carregar os programas. Vocês entenderam a jogada que a gente pode fazer? O RAID você pode fazer desse jeito. Você fala assim, eu quero essas 2 HDs utilizando o RAID nível 0, por exemplo, que acho que o nível 0, se eu não me engano, é a performance. Quero nível 0 para esse cara. E aqui eu quero fazer espelhamento de disco em 2 unidades para não perder dados. Aí eu faço o RAID 1, por exemplo. Sacaram? Vamos ver lá no computador como é que fica? Então vamos para lá. Bom, pessoal, aqui eu tenho o meu computador desktop, tá? Vou apresentar ele um pouquinho rapidamente, tá? Ele é um Core i7, tá? Aqui tem a memória RAM, aqui a placa de vídeo, como eu tinha falado para vocês, tá? Esse daqui é o dissipador de calor do processador, tá? O processador fica ali embaixo, que é a CPU que eu tinha falado no começo do vídeo, tá? Tem uma série de ventiladores aqui. Esses ventiladores que ficam aqui é para a placa de vídeo, tá? E aqui é onde eu tenho as minhas unidades de disco, tá? Não necessariamente são todas de disco, né? Eu tenho 2 HDs aqui e aqui embaixo eu tenho 2 unidades SSD, tá bom? Ligadas em RAID, tá? Então assim, eu estou mostrando a parte de hardware do equipamento. Aqui é a frente dele, aqui eu tenho um controlador de todos os coolers, conectores para você, portas USB, leitores de memória. Tem uma série de coisinhas aqui, ok?
que não precisamos detalhar muito nesse momento, tá? Mais importante é isso. Então eu estou mostrando para vocês que eu tenho 2 unidades de disco rígido e 2 unidades SSD, tá? Por isso que eu fiz aquela explicação primeiro lá no papel, para a gente poder entender agora a explicação que eu vou mostrar nesse momento, tá? Essa placa de vídeo eu tenho aqui 2 monitores que são ligados simultaneamente, tá? Eu vou desligar essa luz aqui, pronto, tá? Então, olha que interessante, eu não sei se vocês já viram o trabalho com 2 monitores, não é esse o intuito do vídeo, tá? Mas vocês estão vendo aqui, o mouse está aqui, ó. Eu vou seguir com o mouse e ele passa de um monitor para outro. E o que é legal você trabalhar com 2 monitores? Parece coisa de maluco, né? Mas eu vou explicar um pouco para vocês, tá? Imagine, por exemplo, que você tem uma planilha de Excel que você faz os teus controles de gastos, por exemplo, e você vai fazer alguns pagamentos no banco. Então eu abro a planilha do Excel aqui e aqui eu abro o site do banco, por exemplo, tá? E aí, à medida que eu vou vendo aqui a conta, não sei o que, eu vou pegando informações que eu estou vendo aqui e vou já passando para cá essas informações e vou atualizando minha planilha. Isso é um exemplo assim para uso doméstico, tá? Quando eu vou editar os vídeos, por exemplo, os vídeos que eu faço aí no canal do AFR 2010, eu abro aqui o editor de vídeo, por exemplo, e aqui eu abro a minha pasta do Explorer com todos os arquivos que eu vou estar jogando e vou estar trabalhando com o vídeo. Eu simplesmente arrasto. Então aqui eu visualizo todos os arquivos. Quando eu começo a fazer a produção do vídeo, colocando música e tal, não sei o que, por exemplo, eu rodo o preview do vídeo aqui nessa tela, em tela cheia. Então aqui eu vejo a tela do filme e aqui eu fico com minha área de trabalho. Então assim, é só alguns exemplos de como facilita a gente estar trabalhando com dois monitores, tá? Você pode ligar até muito mais do que isso. Você pode colocar mais de uma placa de vídeo no seu computador e estar trabalhando com diversos monitores, tá? Mas o intuito não é esse nesse momento, tá? Nós vamos voltar agora a falar dos HDs e de desempenho, tá? Então, para mostrar isso, eu vou sair nesse momento do sistema operacional, tá? E eu vou entrar na configuração da BIOS, porque é lá que a gente vai mexer com o RAID. É aquilo que eu falei há pouco, tá? Para mim entrar na configuração do BIOS, a minha motherboard, eu tenho que apertar Del num determinado momento, quando eu ligo o computador. Tá? Então eu estou nesse momento ligando. Ok? Pressione Del para entrar na configuração da BIOS. Então é isso que eu estou fazendo agora, tá? A minha placa, ó, parte de RAID ali, depois a gente vai ver. Legal isso aí, tá? Pronto, ok? Agora aqui deixa eu só... Bom, o que eu quero falar é o seguinte, tá? A BIOS de motherboard de placa-mãe para placa-mãe, ela vai mudar a tela. Então não é necessariamente você vai estar vendo a mesma tela que eu, tá? Nesse caso você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar pegar o manual da sua placa-mãe, verificar se ela tem esse conceito, essa tecnologia RAID presente nela, tá? As placas-mães da ASUS, uma grande maioria delas já tem o RAID embutido, tá? Eu não sei se você usa outro fabricante de placa-mãe, pode ser da Intel, pode ser outro. Você precisa verificar lá no manual se você tem essa tecnologia presente na sua placa-mãe, ok? Bom, para entrar aqui eu vou no Advanced, configuração das portas SATA, tá? E aqui eu já estou dizendo que eu estou utilizando o RAID, ó, eu estou usando a opção RAID, já está ativo o RAID na minha configuração, tá? Aqui eu estou vendo, vamos ver se a gente vai conseguir ler, tá? Aqui eu estou vendo as unidades de disco, as unidades que eu tenho lá para armazenamento a memória, né? A unidade de armazenamento, tá ok? Então na porta 1 eu tenho
uma HD SSD, uma unidade SSD de 120 GB. Na porta 2, eu estou com outra unidade SSD de 120 GB, ok? Depois na porta 3 eu tenho um HD de 1 TB e na porta 4 outro HD de 1 TB. Não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, ok? Mas vocês veem que é exatamente a mesma unidade, a dupla de unidades de memória, a dupla de unidades de memória que eu estou armazenando aqui. Então eu tenho uma de 120, outra de 120, 240 GB quando eu ligar ela em RAID, certo? E aqui eu tenho uma de 1 TB e outra de 1 TB. Se eu usar aqui o RAID de segurança, eu vou ter uma unidade só de 1 TB, ok? Se eu usar uma unidade, se eu usar o RAID 0, que é de desempenho, aí eu vou ter um HD, uma unidade de 2 teras, ou seja, vai dobrar, quer dizer, eu vou juntar a capacidade desse com esse daqui, ok? Bom, legal. Vamos olhar agora a tela de configuração do RAID, que é onde a gente diz que eu vou pegar esse HD e esse daqui e vou usar um RAID de desempenho, por exemplo, tá? Bom, para mim poder entrar nessa opção de configuração do RAID, eu vou ter que novamente reiniciar o computador e em vez de eu apertar o Del, eu vou ter que apertar outra tecla, ok? Então vamos lá. Olha, para poder entrar na tela de configuração do RAID, eu tenho que apertar Ctrl I. O I eu acho que tem que ser o Ctrl I maiúsculo, tá? Então vou apertar agora aqui. Tem uma mensagem que ele põe bem rápido. Aí, consegui, tá? Então aí eu entrei na tela de configuração do RAID, ok? Tá? Ó, Create RAID Volume. Então aqui a gente entra para criar um volume RAID, tá? Só que aqui ele vai dar um erro porque não existe mais unidades disponíveis para se criar o RAID, mas é nessa opção número 1 aqui que a gente cria o volume RAID. O que a gente faz aqui, tá? É aqui que a gente vai associar quais unidades vão fazer parte desse volume que você vai estar criando, tá? Então no caso eu estou associando o primeiro SSD com o segundo SSD que eu tenho, ok? Então essas duas unidades SSD que estão aqui, elas vão ser criadas com o RAID 0, que está aqui, ó, Stripe, tá? Então esse é o RAID de performance, ok? A opção 2 é se no caso eu quiser apagar um volume RAID. Se eu fizer isso e apagar, você perde na mesma hora todas as informações que estão no teu disco. Então não vou poder entrar nessa opção aqui, tá? Aqui é no caso de eu querer voltar os discos para serem independentes, não quero mais que eles sejam RAID, então ele reseta os discos, tá? Aqui é uma opção de recuperação de volume, ou seja, quando eu uso aquele RAID do nível de segurança e um HD deu defeito e vou substituir por outro HD, aqui eu consigo recuperar o volume com o conteúdo que tinha antes, tá? Essa opção de aceleração não sei, não está ativado para mim aqui nesse momento, então não sei o que seria, e sair, tá? Então é assim, a parte de criação e a parte de apagar volumes RAID eu não vou conseguir explicar muito bem para vocês como faz, porque qualquer coisa que eu fizer aqui nesse momento, eu vou estar apagando o meu disco. Então eu teria que depois instalar novamente sistema operacional, uma série de arquivos e acho que assim, o intuito dessa videoaula é trazer para vocês esse conceito, vocês saberem que isso existe, que pode existir até no seu computador, tá? Muitas pessoas desconhecem, isso aqui é uma coisa antiga, viu gente? Isso aqui começou em 1988, tá? Já faz bastante tempo que existe, só que tem muita gente que desconhece, não sabe que existe esse conceito RAID que você pode estar fazendo no seu computador desktop. Por isso que eu fiz esse vídeo como dicas de performance, para trazer o pessoal para perto desse conhecimento, tá? Legal, eu vou sair dele agora e nós vamos reiniciar o computador, tá? Eu vou pegar aqui o celular e nós vamos ligar aqui o celular para ver quanto tempo a gente gasta aqui e comparar com o notebook.
Ok, acabei de ligar o computador, tá? Tem aquela operação da BIOS, né? Vamos esperar ele carregar aqui, tá? Tá carregando a BIOS. E aí a gente vai ver na hora que começar a carregar o sistema operacional. Aí a gente liga o cronômetro, tá? Então aqui é a BIOS. Esse computador tem mais componentes de hardware. Ok, começou então. Tá, ele tem um pouco mais de componentes de hardware, tá? Então aqui a performance até fica um pouco mais lenta, porque ele vai acabar. Poxa, acabou, vai. 9 segundos. Deu nem 9 segundos deu, tá? Eu acho que eu falei um pouco, vou fazer outra vez assim. Bom, ok. Então eu vou aqui ligar o computador, tá? Vamos esperar carregar a BIOS. Na hora que aparecer aquela telinha azul do Windows, é a hora que a gente vai começar a ligar o cronômetro aqui, tá? Valendo. Legal. Pronto. 9,46 segundos. Carreguei o sistema operacional. Ok? Bom, vamos ver alguma coisa aqui. Tá? Vou carregar aqui o Word, por exemplo. Tá? Pronto, ó, já tá aí, já tá escrevendo, ok? Vamos carregar aqui uma planilha. Vamos carregar aqui uma planilha do Excel. Pronto, ó. Estou escrevendo aqui já. Ok? E aí? O que vocês acharam da performance? Tá? Não é só porque isso aqui tem um processador bom, não é tudo isso, isso não está sendo apenas, mas é porque também eu estou usando o RAID, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas propriedades do computador, tá? Então eu tenho aqui um Core i7 com 3.5 GHz em cada núcleo, né? Tá? Eu tenho 8 GB de memória RAM instaladas. Que mais? As unidades de disco, importante, tá? Então aqui eu tenho a unidade C, que é os dois HDs, as duas unidades SSD, dando um total de 223 GB. Vocês lembram desse número, né? Tá? E na unidade D eu tenho as duas unidades de 931 GB, né, que dá 1.81 terabytes aqui, ok? Tá? Nessa unidade D, por exemplo, eu tenho, por exemplo, os filminhos do YouTube aqui, ó, estão todos eles aqui, né? Olha lá, o filminho da piscina. Aumentar um pouco. Ok? Vamos ver a velocidade com que roda o filme. Vamos chamar aqui um outro. Ó, emendas de fita de LED. Vamos lá. Tá? Isso é pra gente ter uma ideia de performance, ok? Bom, uma coisa que eu quero frisar, tá? Aquela hora que eu chamei o Word, chamei o Excel, eu chamei pela primeira vez, não foi a segunda, tá? Porque a gente sabe que quando a gente carrega a primeira vez, ele está lendo o disco. Mas na segunda vez, se o programa já está carregado na memória RAM, ele já executa direto da memória RAM. Então a segunda vez seria muito mais rápido, mas eu não estou fazendo isso porque o meu intuito aqui é mostrar a realidade para vocês, tá? Se eu chamar a segunda vez o Excel, apesar que já é rápido pra caramba, né? A gente não consegue nem ver a diferença, né? Não consegue ver a diferença.
É muito rápido. Bom, então é isso, gente. Essas são as duas dicas que eu queria passar para vocês, tá? Unidade SSD, ok? Que vai te dar uma performance. E se você pegar essa unidade SSD, ou se você não tiver, você tiver uma unidade de HD e quiser ligar duas unidades de HD com as mesmas características, quiser ligar elas em RAID de desempenho, você também vai ver uma bela diferença no seu computador, vai te dar performance, e aquele gargalo que você teria na pontuação do seu computador, você ia conseguir remover isso. Você conseguiria remover esse gargalo que você teria na parte de armazenamento de informações, que seria o HD normal que a gente utiliza, tá? Então ficam aí essas dicas, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude muita gente. E se você gostou, não esquece de dar aqui o meu joinha no vídeo, tá? Não esquece também de se inscrever no canal, que eu vou estar sempre colocando vídeos, são muito diferentes um dos outros. Quem está acompanhando o meu canal já está vendo isso, né? Eu falo de fita de LED, falo de computador, vou falar alguma coisa de marcenaria, e aí vai, né, gente? Então, são sempre dicas que vão estar ajudando você em casa, tá bom? Um abraço, não esquece de colocar o meu joinha aí e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! We'll be right back.